Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato e é claro, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Bem pessoal, nos últimos dias as mídias vêm informando que um grande desastre está rondando as tropas ucranianas encarregadas de manter o controle sobre a região russa de Kursk. Nesse momento, os números variam de acordo com a fonte, mas dados de algumas mídias dizem que cerca de 10 mil soldados ucranianos e da OTAN estão correndo sério risco de ficarem presos dentro de um cerco lá na região. E esse cerco aí está se fechando aos poucos, as tropas russas estão fechando esse cerco. Alguns canais estão dizendo que pelo menos 6.500 desses militares a serviço da Ucrânia já estão dentro de uma espécie de cerco operacional, com suas rotas de suprimentos bem dentro do alcance das armas russas. E alguns batalhões do exército ucraniano estão sem nenhum contato e por isso não terão mais uma linha de logística funcional. Por não terem essa linha de logística, eles estão praticamente por conta própria. Não é de se duvidar o fato de as tropas do Zelensky estarem passando por um grande blackout em termos de comunicações e de dados de inteligência. É considerado um agravante que impulsionou as ações ofensivas russas. As tropas do Putin, apoiadas por tanques, drones e aviação, estão massacrando os combatentes da Ucrânia e da OTAN que insistem em se manterem dentro do território russo. E mais uma vez, algumas mídias voltaram a dizer que milhares de combatentes norte-coreanos estão lá em Kursk ajudando as tropas russas, mesmo sem existir uma comprovação efetiva, confiável da presença desses militares. E outras, se estão em Kursk, estão atuando de forma defensiva, defendendo o território da Rússia, mas isso aí é outro assunto. Nesse momento, para escaparem do cerco, as forças do Zelensky só contam com um pequeno corredor que já está dentro do alcance das armas russas e isso torna extremamente difícil a chegada de reforços e suprimentos ou o recuo das forças ucranianas em direção à região ucraniana vizinha de Sumy. A gente já viu esse filme em outras ocasiões e regiões, quando os ucranianos mantiveram suas posições até o último momento. E quando decidiram sair, já era tarde e tiveram grandes perdas. Sem o gigantesco e eficiente aparato de vigilância e coleta de dados dos Estados Unidos, os ucranianos estão meio às cegas e os russos, sabendo que agora os ucranianos não podem mais antecipar seus movimentos, passaram a atacar com maior intensidade. Segundo o jornal The Telegraph, assim que as tropas russas concluírem o cerco sobre Kursk, esse se tornará o pior colapso militar e a pior perda de equipamentos e de pessoal da Ucrânia em toda a guerra. O jornal The New York Post informou que as tropas ucranianas terão que deixar Kursk em, no máximo, 2 semanas. Mas diversos analistas estão afirmando que a logística ucraniana não tem mais como fornecer a eles munições e suprimentos, e por isso eles não têm condições de se manterem em Kursk por tanto tempo. O colapso acontecerá antes de 2 semanas, de acordo com essa informação do The New York Post. Até esse momento, o comando central em Kiev não deu nenhuma ordem para que seus combatentes em Kursk se retirem do solo russo. Hoje, dia 8 de março de 2025, o governo da França se manifestou a esse respeito e disse que estão trabalhando para substituir os Estados Unidos no fornecimento de dados de inteligência
aos seus parceiros, os militares ucranianos. E meu amigo, se você gosta do nosso trabalho e deseja ajudar a manter o canal funcionando, você pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo aí é importante para a gente, isso estimula o algoritmo a mostrar o nosso trabalho para mais pessoas, trazendo assim um maior número de inscritos. E a gente precisa. Meus amigos, de acordo com alguns canais de mídia, o Zelensky já perdeu quase 70 mil combatentes nessa sua aventura lá em Kursk. No início, a grande mídia e vários ditos especialistas militares aplaudiram esse movimento, exaltando Zelensky e seus generais como sendo gênios em estratégia e dizendo que Kursk seria trocada por terras ucranianas de posse dos russos lá embaixo, lá no leste do país. Desde o início, a gente sabia que essa história não seria assim, não terminaria tão bem para os ucranianos. Algumas fontes disseram que equipes de forças russas vindas da direção de Kurilovka entraram na periferia da cidade de Sutsha, e também temos informações sobre um grande grupo de sabotagem russos, de infiltrados russos, que teria entrado na cidade através do duto de um gasoduto. Nossos dados estimam que todos os combatentes ucranianos dentro de Sutsha, da cidade, estão praticamente presos dentro dos limites dessa cidade, com a janela de tempo para uma retirada se fechando muito rapidamente. Como eu disse no início desse vídeo, hoje pela manhã, por volta das 8 horas, ficamos sabendo que cerca de 6.500 ucranianos estavam praticamente dentro de um cerco, com suas linhas de suprimentos praticamente cortadas, e em toda a região de Kursk, um total de aproximadamente 10 mil soldados podem estar sem comunicações, sem dados de inteligência e sendo cercados aos poucos pelos militares russos. Pessoal, a gente é um pouco cético, um pouco cuidadoso em relação a essas informações. Em momentos como este, existem muita desinformação e os dois lados continuam publicando dados conflitantes. Portanto, vamos ter cautela e esperar um pouco mais para termos confirmação de algumas dessas informações. O fato é que existe um cerco, existem pinças se fechando sobre os ucranianos que estão dentro de Kursk. Eles já não conseguem receber suprimentos com regularidade. Estão sendo cercados, sim. A partir do momento em que esse cerco se fechar, eles não conseguirão mais sair daquela região. Às vezes o cerco se fecha daqui a 2 dias, às vezes leva uma semana, mas está caminhando para esse desfecho. Existe também uma determinação de que combatentes que não sejam de origem ucraniana, mercenários que estiverem em Kursk, não serão feitos prisioneiros. Então a gente aguarda para ver, mas tudo indica que os russos tomarão Kursk dentro de poucos dias. E aquela dita vantagem do Zelensky para negociar por terras ucranianas lá embaixo não existe mais. Hoje Kursk não é mais moeda de troca para o Zelensky. Kursk se tornou uma grande perda de mão de obra e de equipamento. Foi uma jogada arriscada do Zelensky e dos seus generais que não deu certo. Definitivamente, nesse momento, Kursk não deu certo. Seria preciso deslocamento de grandes contingentes e de uma grande quantidade de equipamento para reverter a situação em Kursk. Os ucranianos não têm isso para enviar para Kursk.
Meus amigos, é isso, a gente tá parando aqui. Obrigado pelo apoio, pela força. Vá lá nos comentários, comente lá o que vocês acham da situação. E eu aguardo você aqui no nosso próximo vídeo. Obrigado e até lá.